E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, dando sequência nos nossos vídeos, naquela proposta que a gente tinha de falar um pouco a respeito de nutrição de plantas, esse vídeo eu vou trazer um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais detalhado. E qual é o intuito dele, né? O intuito dele é apresentar, como vocês vão ver no slide logo aqui abaixo, alguns princípios básicos relacionados à nutrição de plantas. Tá de uma forma que eu gosto muito de passar para os meus alunos, onde a gente consegue fazer um resumão, na verdade. É claro que a gente, no nosso curso, a gente estende muito mais, detalha muito mais cada um desses princípios, mas nesse momento a gente vai fazer uma apresentação geral, que eu gosto de apresentar muito para minha turma desse jeito, e eu queria que vocês então compartilhassem, se vocês achassem importante. E vamos lá então, né? Bom, observando na tela, vocês estão vendo já o nosso primeiro momento, nosso slide, onde a gente apresenta os princípios básicos. E uma situação que eu gosto sempre de deixar muito clara para os nossos alunos, para vocês, para os meus colegas, para as empresas, quando a gente vai fazer algum trabalho com eles também a respeito de consultoria, mostrar, programar uma adubação, uma nutrição de plantas, é que é o seguinte: onde as plantas podem ser cultivadas? Pessoal, nós vamos ver plantas cultivadas em solo, né? Nós vamos ver plantas cultivadas aqui no solo, plantas cultivadas em substrato, plantas cultivadas em solução nutritiva. E basicamente hoje nós vamos trazer conceitos mais gerais, mas a gente sempre tem que lembrar que o grosso da agricultura, ele acontece aonde? Aqui no solo. Quanto que a gente vai ter substrato? Basicamente o uso de substrato. A gente vai ter em regiões muito específicas da agricultura, por exemplo, produção de mudas, como a gente observa aqui, ou né, quando nós observamos também o cultivo de algumas plantas em substrato para poder ter o seu desenvolvimento livre de doenças de solo. Um exemplo, quando a gente planta morango em slabs, que são substratos inertes, e esses substratos inertes, então, eles servem para ancoragem da raiz e nós vamos fornecer todo o nutriente via solução nutritiva. Sabendo disso, não podemos esquecer da hidroponia. A hidroponia também é um ambiente que livre de solo, livre de substrato, tem todos os seus conceitos. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo à parte sobre hidroponia. Vocês comentem aí, por favor, se vocês quiserem um vídeo sobre hidroponia, deixem nos comentários para a gente poder trabalhar então essa questão da hidroponia também. Bom, mas focando no solo, onde solo é um substrato natural para a produção agrícola, servindo basicamente como meio para o desenvolvimento de sistema radicular e onde nós iremos encontrar água, oxigênio, nutrição para a planta, energia, temperatura para que essa planta possa melhorar, né, o seu metabolismo. E os nutrientes, os sais disponíveis na solução nutritiva na água, é importante então que esse solo ele tenha características que nós iremos discutir numa aula futura, aquela aula que vocês já me pediram várias vezes sobre interpretação de análise de solo. Também vamos fazer um aulão sobre isso, onde depois vamos detalhar bastante. O solo como sendo então um substrato, né? Esse ambiente onde a raiz vai ficar acoplada, e tanto que essa imagem é muito utilizada em diversos cursos. Eu mesmo vi essa imagem em cursos quando eu era aluno, agora que eu estou na posição de multiplicador das ideias, a gente também utiliza ela. Onde aqui tem uma brincadeira, né? O planeta Terra ele está sendo representado por raízes de plantas. É um ambiente onde nós temos aqui 20 centímetros, 40 centímetros de solo, que é uma brincadeira que fala aonde a espécie humana inteira se alimenta, né? Em 40, 20, 40 centímetros de solo, e não é mentira isso. Se a gente for fazer uma análise da parte, né, toda a comida, toda proteína e vegetais que a gente consegue na Terra, eles estão basicamente apoiados, sendo produzidos nesses 20, 40 centímetros de solo. Mas o que tem que ter nesse solo? O que tem que ter nesse solo são os nutrientes disponíveis na solução nutritiva, e como um solo ideal,
O que a gente espera desse solo? Claro, cada cultura tem a sua particularidade, mas o que a gente espera dentro desse solo ideal são proporções. Proporções onde em torno de 20 a 30% de espaço poroso neste solo que estamos observando, contendo ar, porque a raiz precisa respirar. Aí as pessoas, mas na hidroponia, como é que funciona isso? Na hidroponia, o turno de rega da hidroponia, ele funciona com períodos com fluxo laminar acontecendo e períodos que não estão acontecendo. Mas e quando a hidroponia está dentro de um aquário? Nós observamos que nesse momento a hidroponia tem uma bombinha de ar ligada o tempo todo para que a raiz da planta possa respirar. Falamos da água na hidroponia, mas também precisamos falar da água na solução do solo, porque a planta só consegue absorver nutrientes, só consegue estar viva se ela buscar água nesse solo. Então é extremamente importante a gente ter isso em mente também. Lembrando, gente, que essas proporções de aproximadamente 25% para ar e 25% para água tem todo um conceito por trás que você pode construir através de mecanização, arar, gradear, ou trabalhar com plantio direto, onde você vai ter as próprias raízes das culturas que antecedem a cultura principal, fazendo um trabalho de estruturamento daquele solo, promovendo espaços porosos, né? Um exemplo simples, quando você planta uma braquiária e você desseca essa braquiária, a raiz que estava em profundidade também dessecou. Quando ela cresceu, ela estrondou, abriu o solo. Quando ela desseca, ela murcha e deixa o canal preferencial para movimentação da água, do ar nesse solo. Mas e o solo? Qual é ele? Nesse solo, então, nós temos a parte sólida do sistema solo, que já estamos apresentando para vocês, onde aproximadamente 45% serão constituídos de minerais. Que minerais são esses? Os materiais de origem, o latossolo, o cambissolo, o argissolo, em questão que está ali sendo usado como substrato agrícola e que tem as suas características que são inúmeras e pararíamos horas para falar somente de características de solo, né, como cada um deles. Mas basicamente, o que nós vamos observar nesse ambiente? Vamos observar, no primeiro momento, a porção argila e iremos discutir futuramente essa questão da porção argila. Só que é necessário também no solo matéria orgânica. E um número ideal para a gente pensar assim, até quanto o produtor deveria trabalhar o aumento, a manutenção da matéria orgânica nesse solo? Aproximadamente 5% da proporção do solo, daquele volume de solo, 5% com argila. E esses 5% de argila, então, vão ser extremamente importantes para que a gente possa desenvolver a planta. Pois, se o seu solo tem desculpa, eu falei 5% de argila, né? 5% de matéria orgânica, 5% de matéria orgânica. Pois, se o solo tem uma argila mais lixiviada, uma argila do tipo 1:1, aquela argila que tem uma menor capacidade de troca catiônica, conceitos que iremos discutir mais futuramente, você compensa isso com a argila, com a matéria orgânica. A matéria orgânica, ela tem um efeito muito importante na estrutura do solo, que iremos conversar futuramente. No primeiro momento, precisamos de estruturar o solo, colocar água e ar nele, para que o seu mineral, material de origem, junto com a argila, possa disponibilizar os nutrientes que estamos observando aqui nessa imagem. Que são esses nutrientes? Esses nutrientes, pessoal, são os elementos necessários para o crescimento da planta. E esses nutrientes dividem-se em elementos minerais essenciais, elementos não minerais essenciais e elementos benéficos. Quem são os elementos minerais essenciais? Eles são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que nós iremos observar para frente, que são considerados macroelementos. Temos também boro, cloro, ferro, manganês, zinco, cobre, molibdênio, níquel, molibdênio,
como sendo os micronutrientes, e daqui a pouco vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. E os elementos não minerais? Os não minerais são hidrogênio, oxigênio e carbono. Por que eles são considerados elementos não minerais? Porque a planta absorve ele da atmosfera, o que é muito bom. O carbono, hidrogênio e oxigênio, a planta absorvendo da atmosfera, como são os elementos que estão em maior quantidade na estrutura vegetal, e esses elementos, eles devem, a planta, então, vai buscar na atmosfera. E o que são os elementos benéficos? Elementos benéficos são aqueles que a planta, ao absorver, elas se beneficiam, mas não necessariamente precisam deles para completar um ciclo de vida. Exemplo, sílica, cobalto, selênio. A sílica é o exemplo clássico que nós vemos, por exemplo, na cultura do arroz, onde a estrutura da sílica, quando absorvida pela planta através do sistema radicular, essa estrutura ela é acumulada na parede celular, nos vacúolos das células, enrijecendo, melhorando a questão estrutural da planta e, em alguns casos, servindo como barreira física para a entrada de fungos oportunistas que poderiam contaminar aquela planta. Beneficia a planta a sua presença. A sua ausência não compromete. Diferente dos elementos considerados essenciais. Tanto os elementos minerais essenciais como os elementos não minerais essenciais, eles são extremamente importantes para a planta. Por quê? Porque a sua presença faz com que a planta complete o ciclo de vida. Se não tiver um desses elementos, a planta não completa seu ciclo de vida. E o que seria completar o ciclo de vida? Seria a planta sair de semente e voltar à semente. Ela vai produzir, ela vai concluir seu ciclo de vida. Vamos pensar nesse momento. Comercialmente, é claro, temos consequências. Temos, por exemplo, plantas que nós não precisamos de sair de semente e voltar à semente para vender. Exemplo. O exemplo é a cultura do alface, por exemplo. Plantamos a semente e vendemos antes da sua frutificação. E, com certeza, a ausência de algum nutriente vai impedir o bom desenvolvimento dessa planta. Mas quando a gente fala de elementos minerais e essenciais, ou elementos não minerais essenciais, estamos falando de elementos que são extremamente importantes para o bom desenvolvimento dessa planta. Bom, os elementos, então, sendo indispensáveis, os elementos minerais, eles são absorvidos pelas plantas em quantidades específicas, necessárias para o seu desenvolvimento, podendo ser dividido, como a gente já falou lá atrás, em micro e macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Por que são considerados macronutrientes? É porque eles são mais importantes? Não. Eles são macronutrientes porque são absorvidos em maior quantidade. A gente observa aqui, por exemplo, a presença do potássio sendo absorvida de 0,3% até 6%, variando de planta para planta. Significa que em 100 kg de planta, nós teremos até 6 kg de potássio, muito absorvido. E os micronutrientes? Por exemplo, ferro, cloro, manganês, zinco, cobalto, molibdênio. Esses elementos, esses micronutrientes, eles são menos importantes? Não. Eles são tão importantes quanto os macro. Só que eles são absorvidos em menor quantidade. Falamos aqui, olha, em partes por milhão. Uma parte em 1 milhão. 10 partes de ferro em 1 milhão de partes de planta. A de 10 a 1.500 partes por milhão. Ou seja, eles são absorvidos, mas em pequenas quantidades. E os elementos não minerais? Olha só, o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Praticamente 80% dos tecidos vegetais de uma planta como um todo são constituídos de hidrogênio, oxigênio e carbono. Ótimo, a planta absorve da atmosfera a um custo metabólico tranquilo para a planta. E é muito importante que seja absorvido dessa forma. Até aqui tranquilo, pessoal? Bom, deixem seus comentários se vocês quiserem
algum detalhamento, algum vídeo mais detalhado a respeito dos assuntos que nós estamos apresentando aqui, tá bom? Deixem nos comentários que a gente vai produzir mais vídeos para isso. Então, resumindo, o que a gente tem agora? A gente tem o solo, até agora, né? O solo como sendo o substrato natural, no solo a presença de ar e água, nessa água estão dissolvidos os elementos essenciais, minerais, e a planta absorve, né, como a gente observa, a planta absorve pelos processos de evapotranspiração, onde a água entra pelo solo, na raiz da planta, e ao fazer as trocas gasosas, a planta vai evaporando, perdendo água, e por um processo conhecido como capilaridade, as moléculas de água absorvidas do solo trazem diluídas, dissolvidas nessas moléculas, elementos químicos que serão utilizados no metabolismo da planta, tá certo? Essa absorção vai acontecer pelos processos tanto de fotossíntese como de respiração. Ambos os processos vão permitir que a planta, ao abrir seus estômatos, permita a perda de água pelas folhas, num processo conhecido como evapotranspiração, e assim como já foi dito, absorver os nutrientes do solo, como vocês estão vendo aqui abaixo. Bom, já falamos dos macro e dos micronutrientes. E já falamos que eles são absorvidos em grandes quantidades. Eu deixo aqui então, para quem quiser dar um print aí, ó, até tirar o apontador do lado, quem quiser dar um print, reconhecer quem são os macro e micronutrientes. Lembrando que macro faz parte em grande quantidade, micro faz parte em pequenas quantidades. Uma questão que é importante nós sabermos também sobre os elementos está relacionada com a sua ausência. Quando falta um dos elementos na planta, essa planta vai apresentar ausência daquele nutriente. E aí observamos ausências características de cada um dos nutrientes. E uma clássica, por exemplo, falta de nitrogênio. Onde que a gente observa a falta de nitrogênio? Nós observamos a falta de nitrogênio basicamente nas folhas velhas. Uma outra clássica, cálcio. Onde que nós observamos falta de cálcio? Nós observamos falta de cálcio na extremidade de folhas novas. E por que disso, pessoal? Por que a gente observa essa falta de nitrogênio nas folhas velhas, essa falta de cálcio nas folhas novas? Isso está relacionado com a mobilidade do elemento na planta, no tecido vegetal. E aí, um conceito que deve ficar na cabeça de todos nós é o seguinte: quando o elemento é dito móvel, um elemento é móvel, nós iremos observar a sua deficiência em partes velhas da planta. Vamos entender um pouco mais? Vamos entender um pouco mais então. Se o nitrogênio que estava presente na solução do solo falta na solução do solo antes da planta absorver, esse nitrogênio ele é um elemento móvel. Quando a planta está absorvendo o nitrogênio, o que ela busca fazer? Tecidos jovens. Esses tecidos jovens são produzidos aonde? Na parte superior da planta. Como falta o elemento no solo, falta o elemento nitrogênio no solo, o que a planta faz? Ela mobiliza. Ela retira esse elemento de um tecido mais velho e, através dos seus tecidos condutores, leva esse elemento para onde está sendo demandado, seja para uma folha nova, para uma flor, para um tecido mais jovem. Por isso, observamos a deficiência do nitrogênio nas partes velhas da planta. Ao contrário do nitrogênio, vamos citar, por exemplo, o exemplo do cálcio, né? No exemplo do cálcio, quando o cálcio falta no solo, o cálcio falta aqui no solo, a planta, tentando desenvolver tecidos novos, não encontra este elemento no solo. Só que esse elemento, ele é
imóvel dentro da planta. Logo, o cálcio que está alocado em uma folha velha, ele não se movimenta. Ele continua aqui nessa planta. A planta não tem a capacidade de transmitir esse cálcio que está fixado em um tecido para os tecidos mais jovens. Logo, observaremos então a deficiência do cálcio em tecidos jovens. Ficou entendido isso? Eu queria muito que vocês deixassem no comentário se vocês entenderam isso. Porque se entenderam, é importante vocês ficarem com isso em mente, porque isso tem uma consequência muito prática. Na vivência que vocês vão tendo com as culturas que forem trabalhando, vocês irão perceber os sinais, os sintomas da deficiência. Os sintomas da deficiência na planta. E aí, por exemplo, quando a gente pega na cultura do café, e eu estou usando o café como um exemplo, porque vocês trabalhando com qualquer cultura, vocês podem fazer esse paralelo, temos aqui o exemplo de uma folha saudável. E temos aqui exemplos de folhas com algumas deficiências típicas. Deficiência típica de nitrogênio, folha velha com coloração mais amarelada. Deficiência típica de cálcio, folha jovem com as extremidades debilitadas. Chega a ficar até queimada. Né? E aí a gente vai ver as deficiências. E isso, pessoal, está ligado à característica de cada um dos nutrientes. Então, eu vou passar lentamente para que vocês possam dar um print e cada um que queira ler a respeito do nutriente em questão, as suas informações eu vou ler junto com vocês, né? Vamos conversar aqui a respeito do nitrogênio, mas tem para todos os outros nutrientes também aqui, macro e micronutrientes, relacionados no exemplo da cultura do café que a gente estava conversando, algumas informações que certamente eu chamei essa aula de princípios de nutrição, porque cada elemento desse merece uma aula na forma de absorção, na sua mobilidade na planta, mas é muito importante então saber que existe o nutriente e a sua função. Então vamos ao exemplo do nitrogênio. Nitrogênio, então, é um dos nutrientes mais exigidos em quantidade pela maioria das plantas, atua em todas as fases do crescimento, floração, frutificação. As plantas absorvem nitrogênio nas suas formas iônicas, sendo elas nitrato e amônio. Entra principalmente na constituição de compostos orgânicos e é um nutriente móvel. Olha a questão da mobilidade sendo reforçada aqui no conceito da planta. Excesso é ruim? Sim. Falta também? Sim. Então vamos lá. Em excesso, esse nitrogênio provoca um crescimento vegetal acelerado, originando folhas de cor verde escura, ocorrendo uma redução da resistência a doenças, um retardamento de floração, de ciclo de vida, podendo ser até reduzido esse ciclo de vida. A carência de nitrogênio também é ruim? Sim. A carência de nitrogênio também reduz o crescimento foliar, aumento do sistema radicular provocando clorose nas folhas, amarelecimento e queda das folhas e ramos caulinares ficando avermelhados, e os sintomas aparecem inicialmente nas folhas velhas. E algumas informações são importantes. Inicialmente em folhas velhas, caso você não faça reposição, você não coloque mais nutriente no solo, a planta inteira vai ficar amarelada. Então é muito importante você acompanhar o desenvolvimento da cultura no campo. Outra questão, excesso de nutriente também é ruim. Nós vamos ver mais para frente a lei do mínimo sendo apresentada para a gente de uma forma sucinta, onde o excesso do nutriente também é ruim. Né? E hoje nós vemos, é comum a gente fazer análise de solo, interpretar e fazer recomendação de nutrição para algumas fazendas, onde alguns produtores, eles aplicam muito alguns dos nutrientes e deixam alguns nutrientes não aplicados, o que vai promover desequilíbrio nutricional. E vamos observar, então, que plantas desequilibradas podem apresentar folhas com deficiência de nutriente ou excesso de nutriente provocada por outro nutriente que está em excesso. Né? E vamos discutir isso mais para frente
em aulas futuras e vocês verão como que isso tem um peso que deve ser levado em consideração pelo produtor. Os outros elementos eu vou passar para vocês poderem dar um print. Então temos aqui o exemplo do fósforo, temos o exemplo do potássio, com as suas deficiências sendo apresentadas na folha, do magnésio, características de cada um dele, do enxofre, do cálcio, né, do ferro também. Eu deixei todos aqui com a cultura do café como exemplo, do cobre, do manganês, do zinco, cada um com as suas características, mas olha só como é que o zinco é importante ali na fase mais jovem. Gente, na cultura do café, como exemplo, é muito importante pós-colheita do café você fazer uma boa nutrição com bora e zinco, porque é muito importante você preparar a florada que está chegando, né? Então tem todo um manejo que nós vamos discutir no nosso curso de café, a gente explica muito isso para o produtor, para que ele entenda que existem ações que devem ser feitas numa sequência logo pós-colheita, né? Você colheu o café, acabou de colher o café, você entra com a poda, você entra com uma nutrição pensando em nitrogênio e potássio, mas nunca esqueça do boro e do zinco. E tudo isso a gente detalha muito bem detalhadinho nos nossos cursos de café. E caso vocês queiram entrar em contato para alguma consultoria, o link está na descrição para vocês entrarem em contato comigo e a gente conversar sobre as possibilidades. Bom, molibdênio e cloro a gente vai ver poucas fotos, né? Molibdênio não temos fotos mostrando deficiência. Por quê? São elementos encontrados numa forma que a gente chama forma traço, muito pouco. E normalmente o que existe no solo, na matéria orgânica que está presente nesse solo, é capaz de atender. Isso é importante para a gente ter em mente o seguinte: matéria orgânica é bom, é importante. Nós temos que voltar matéria orgânica para o solo, temos que desenvolver matéria orgânica no solo, sim. E saber fazer o uso dessa matéria orgânica é muito importante. Nessa aula de princípios, a gente vai ver mais para frente, por exemplo, a compostagem, como sendo uma forma de você devolver para o solo. E alguns princípios devem ser levados em consideração. Um dos que eu gosto de trabalhar muito com o produtor é o seguinte: se você planta café, faça matéria orgânica a partir das sobras do café. Se você planta outra cultura, tente promover matéria orgânica a partir das sobras dessa cultura em questão. Por quê? Porque se a planta chegou a se desenvolver, ela tem no seu constituinte os minerais. Se você pode retornar aqueles minerais, você tende a ter na sua matéria orgânica os minerais equilibrados. Então nós vamos ter uma boa discussão em próximas aulas sobre compostagem, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós da agricultura. Mas tá. Como saber a quantidade que a planta necessita? Primeira ferramenta, análise de solo. Principal ferramenta para indicar quanto o solo pode fornecer de determinado nutriente. É feita por meio da coleta de amostras de terra que representarão extensas áreas. E aí vamos lá. Quão extensa é essa área? Pessoal, dados de pesquisa mostram que uma análise de solo ela representa até 10 hectares. Até 10 hectares. Se você puder fazer mais análise de solo, ótimo, mas até 10 hectares de uma gleba homogênea, é importante você ter esses conceitos para usar análise de solo. E o que seria essa tal dessa gleba homogênea? Vamos imaginar aqui, ó, nessa gleba, e muitas dessas informações nós estamos retirando desse material. Quinta aproximação, um livro justo, né? Um livro simples para a parte de análise de solo, mas é um livro bem interessante para que vocês possam estudar enquanto agrônomos, técnicos agrícolas, produtores rurais. Toda fazenda a gente tem uma quinta aproximação para poder fazer um trabalho. Claro, vocês podem estar ver esse vídeo em outros lugares do país. Eu me refiro à quinta aproximação porque estamos gravando pensando nos solos do Nordeste, nos solos de Minas, solos do Espírito Santo, mas se você mora em outra região que tem as suas recomendações, use elas da melhor forma possível. Mas voltando à gleba homogênea. O que é essa gleba homogênea, pessoal? Essa gleba homogênea é o seguinte: imagine uma área que você tem características que igualam o seu solo.
na região 1, na região 1B, na região 2, na região 3. E vamos usar o exemplo dessa conhecida figura sobre a amostra de solo da região 4B. Dentro dessa região, que é considerada uma gleba homogênea pelas suas características, vamos fazer uma amostra de análise de solo. O que vai ser considerada uma amostra de análise de solo? Serão coletados dentro da gleba 4B de 20 a 25 pontos diferentes. Esses pontos, eles serão armazenados dentro de um saco plástico, de um balde limpo, que nunca foi usado, por exemplo, para a nutrição de plantas. E se ele já foi usado, você está na dúvida, o que a gente recomenda fazer? Forre esse balde, antes de você colocar as suas amostras de solo ali, forre esse balde com um saco que nunca foi usado e coloque a terra dentro desse saco. Faça de 20 a 25 coletas dentro dessa área. Dessas coletas, homogeneize elas posteriormente e retire aproximadamente 300 gramas, não mais, de terra para ser mandada para o laboratório. É importante que essa amostra seja enviada para o laboratório seca, né, e bem identificada, para que quando voltar, o seu técnico ou você seja capaz de fazer uma boa recomendação. Cada ponto que a gente está observando aqui, ele é feito da seguinte forma. Primeiro, faça uma limpeza superficial, tirando o mínimo da matéria orgânica ali possível. Escolha áreas que não sejam passadas por caminhamento de gado, de animal. Evite áreas que tenham cupim. Evite áreas que você tem encontrado lá, por exemplo, um esterco que foi deixado ali pelo animal que passou. Pega uma área que seja faça o buraco em um local que seja representativo. Prepare esse buraco para fazer a amostra. Se for uma amostra de 0 a 20 ou de 20 a 40, faça da seguinte forma. Cave primeiro, né, uma profundidade já desejada, por exemplo, 0 a 20. Depois de cavada, você retira a porção de solo de interesse, pegando todo o perfil. Esse solo que foi recolhido, você deve colocar dentro de um balde e juntar com todas as outras amostras simples, fazer uma amostra homogênea e tirar aproximadamente 300 gramas desse solo. Que formas você pode usar? Você pode usar trados dos mais diversos possíveis, inclusive trados mecânicos, onde você vai poder fazer a perfuração do solo na profundidade de interesse e recolher esse material para poder enviar para o laboratório. Depois que você envia para o laboratório a amostra do solo, depois que envia para o laboratório vai preparar essa amostra, vai proceder às análises químicas. Essas análises químicas serão mandadas através de um laudo. Esse laudo, então, deve ser interpretado por um técnico capacitado, e é por isso que eu estou passando esse material para você, porque se você chegou até aqui, você tem interesse de se capacitar cada vez mais, sendo um produtor, um técnico agropecuário, um engenheiro agrônomo, e você terá capacidade, ou o técnico de interesse do seu técnico será capaz de fazer uma recomendação visando atender todos os elementos que a planta precisa. Análise de solo é a única forma de você saber se como a planta está, a saúde da planta? Não. Também podemos proceder à análise foliar. Exemplo, já que estávamos trabalhando a cultura do café atrás, vamos usar a cultura do café aqui. Na cultura do café, você vai escolher aproximadamente 25 plantas, né, pegando nos 4 pontos cardeais dessa planta, 2 pares de folha entre o terceiro e quarto par, numa região intermediária da planta. Então, você divide a planta em 3 terços, apical, mediano e basal. Da região mediana, você vai pegar o terceiro ou quarto par de folhas de cada ponto cardial, fazendo um total de 50 a 100 folhas por gleba para mandar para o laboratório. Se possível, mande no mesmo dia. Se não for possível, lave essas folhas em água limpa, seque, armazene em geladeira e o mais rápido possível mande para o laboratório. Lembrando que a amostra foliar ela deve ser feita para cada cultura de interesse. E cada cultura tem o seu protocolo, que vocês irão encontrar nas literaturas específicas da cultura de interesse. Feito isso,
você vai então ter condições de, conhecendo a análise de solo, na análise de solo, conhecendo a análise do solo, ter o que a planta ou o reservatório que o solo armazenou para aquela planta. E ainda mais, a capacidade que aquele solo tem de armazenar nutriente. Vendo a folha, a cultura, você vai ter condições de ver como está a saúde da planta, quanto nutriente tem na planta. E a partir daí você será capaz de fazer uma boa recomendação. Como essa aula não tem pretensão de esgotar o assunto de recomendação, vamos então fazer algumas considerações sobre a aplicação desses nutrientes. Primeira consideração: maior demanda de nutrientes, de maneira geral, pessoal, está nas olerícolas e nas fruteiras. Então é muito comum você pegar uma análise de solo e, ao fazer a recomendação para uma olerícola ou para uma fruteira, as quantidades de adubo aplicadas serem muito maiores, tá? Do que, por exemplo, nas culturas de grãos. Por quê? Porque você extrai muito nutriente do solo. Pensa aí, uma cultura de alface, você consegue tirar 30, 40, 50 mil quilos por hectare. Numa cultura de milho, você consegue tirar 6, 10 mil quilos por hectare, né? Então, como segunda consideração, os fertilizantes, eles têm grande significado no custo de produção. E ainda, maior resposta à adubação a gente vai ver nas plantas que você consegue fazer uma adubação mais bem feita. Então, essas 3 recomendações devem ser levadas em consideração. Mas e aí, só aplicar o nutriente? Não. Vamos construir esse solo agora. Primeiro, para construir o solo, esse barril ele representa o que a gente chama de lei do mínimo, que pode ser detalhada em vídeos futuros. Deixe seu comentário aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre lei do mínimo. Mas o que a gente precisa de saber no primeiro momento sobre a lei do mínimo? É o máximo que uma planta consegue atingir na sua produção está ligado ao que a gente chama de elemento faltante, ou seja, está ligada àquele nutriente que tem menor disponibilidade para a planta. O barril ele representa isso. Imagine que cada tala desse barril simboliza um nutriente. A menor tala é onde o barril vai transbordar. Então, por mais que você tenha um potencial genético da planta de chegar até aqui a sua produção, essa planta não vai atingir produção máxima. Por quê? Porque no barril, na tala de menor tamanho, no nutriente faltante, naquele nutriente faltante, é onde a produção transborda. Você não consegue passar aquela produção estimada. Por isso, não é simplesmente jogar adubo no solo. Você tem que jogar de forma equilibrada, fornecer o que a planta precisa. Por isso, uma análise de solo bem feita é extremamente importante. Segundo, para construir o solo, nós temos que ter consciência disso aqui. O quê? Que o pH do solo é extremamente importante ser regulado para que você possa fazer bem feita a disposição de nutrientes. Pessoal, não tem segredo. Corrigir pH do solo é com calcário. Calcário em pó. Calcário em pó da mais fina gramatura que você conseguir fornecer. Existem produtos que estão disponibilizando calcário em granulometrias maiores. Existem produtos que estão disponibilizando calcário em outros estados físicos que não o pó. Mas se formos pensar em redução de pH, neutralização de alumínio, é importante que esse calcário esteja em pó. Pensem nisso, para que a gente possa, no futuro, se vocês quiserem, ter uma discussão mais detalhada a respeito só do calcário, para a gente discutir bem essa questão do calcário em pó. Calcário em pó é tão importante que nós temos um conceito de PRNT, que é o poder relativo de neutralização total, onde um dos parâmetros que valida o PRNT do calcário é a sua granulometria. Então, vamos conversar ali sobre outro vídeo, mas usando calcário adequado, você consegue, primeiro, aumentar o pH. E por que nós queremos aumentar o pH do solo? Porque quando nós aumentamos o pH, esse gráfico começa a fazer muito sentido. Esse gráfico
no primeiro momento pode parecer difícil de entender, mas ele deve ser analisado elemento por elemento. Então observe o seguinte, o alumínio. Por que a gente vai pensar no alumínio agora? Porque o alumínio é um elemento tóxico para a planta. Esse gráfico ele mostra para a gente o seguinte, o aumento do pH, o efeito do pH na disponibilidade do elemento químico. Então veja que curioso, à medida que você aumenta o pH de um solo ácido para um solo mais neutro, vamos colocar assim, tem uma acidez, mas uma acidez mais próxima de 7, o que acontece com a disponibilidade do alumínio para a planta? Reduz, podendo chegar até zero de disponibilidade. Nós vemos análise de solo, essa resposta em análises de solo que são solos que recebem calcário com frequência. Isso é muito bom, porque você neutraliza o efeito de um elemento tóxico. Perfeito. Que mais que o calcário faz por nós? Fornece cálcio e magnésio. Fornece cálcio e magnésio. Então veja bem, como que é importante fazer manejo com calcário e o calcário correto. É o elemento mais barato da nutrição de plantas e colocado na quantidade e na forma certa, você consegue neutralizar alumínio e fornecer cálcio e magnésio. Quer mais? Pois tem. Quando você faz essas ações de neutralização do alumínio com o calcário, o que mais que você faz? Você melhora a condição do solo para receber outros nutrientes. Vamos dar um exemplo do fósforo, que é, teoricamente, o elemento mais caro que nós vamos fornecer para a planta, e é ele que muitas vezes vai justificar o fato de nós buscarmos elevar o pH para algo entre 6 e 6,5, vamos avaliar o fósforo. Aplicamos o calcário neutralizou o alumínio e forneceu cálcio e magnésio. Por volta de 6, esse fornecimento de cálcio e magnésio fica constante. Então, teoricamente, não adianta aumentar a quantidade de calcário, porque você não vai disponibilizar mais cálcio e magnésio para a planta. É como se o sítio de absorção da planta já estivesse neutralizado, o solo já estivesse chegado num ponto onde não consegue mais disponibilizar para a planta. E o fósforo? O fósforo, olha só, em torno de 6, nós temos um aumento de absorção, no seu pico de absorção, e aproximadamente ali em torno de 6,5, esse fósforo volta a ficar constante até começar a ficar novamente indisponível para a planta para pH acima de 7. Por isso que nós não buscamos elevar demais o pH do solo, entre 6 e 6,5. Porque você tem nessa faixa, para a maioria das plantas, o ideal de absorção de nutrientes. O ideal da absorção de nutrientes. Poderíamos discutir todos os nutrientes aqui, mas para o vídeo não se estender demais, façam essa leitura de cada um dos nutrientes que estão observando aqui e com certeza em vídeos futuros vamos falar sobre outros nutrientes nessa faixa de absorção e o que fazer com esses nutrientes. Vamos construir o solo então? Construir o solo. O que fazemos primeiro? Primeiro fazemos calagem. Vai preparar uma área para plantio? Ara, gradeia, calagem. Com que antecedência? Pelo menos 60, 90 dias antes do plantio, porque o calcário precisa de agir no solo, ele precisa de estar na presença de água para agir no solo. Isso é importante, ok? Função do calcário, como já falamos, eleva os teores de cálcio e magnésio, neutraliza o alumínio, corrige o pH. Então eu não consigo entender uma pessoa fazer um plantio e não fazer calcário, depois gastar um monte de dinheiro com um monte de bons produtos, mas que seriam mais eficientemente absorvidos se tivesse sido depositado em um solo que foi bem preparado com calcário. Mais informações, deixe nos comentários, entre em contato com a gente nos meios de comunicação que estão na descrição desse vídeo. Depois do calcário, o que você vai fazer? Plantio? Plantio você tem que pensar em fosfatagem. O fósforo é um dos 3 macronutrientes primários exigidos pela planta e por isso é tão importante fornecer ele basicamente todo no plantio quando falamos em culturas anuais e culturas perenes, fazer reposição periódica. Sim, você não vai fazer apenas uma única aplicação de fósforo, por exemplo, na cultura do café,
Você vai fazer reposições periódicas. E tem estudos muito interessantes mostrando como que é importante fornecer fósforo em quantidades até maiores do que a maioria dos produtores estão fazendo, né, como uma forma tradicional da produção da cultura, e fazer com que então esse produtor possa produzir mais, repondo o fósforo como elemento faltante. Mas a princípio o fósforo é feito todo no plantio, tá bom? Depois, adubações minerais de cobertura, da mesma forma que o fósforo deve ser aplicado no plantio, o nitrogênio, o potássio, que são os três principais macronutrientes, e esses devem ser parcelados, aplicados parte no plantio, parte na cobertura. É extremamente importante a gente ter isso em mente. Logo, temos então que ter conceitos de adubação de cobertura e, dentre os nutrientes, a gente fala muito de nitrogênio, fósforo, potássio, não devemos esquecer nenhum dos elementos ditos essenciais. Então, vamos pensar nesses elementos como sendo elementos que, né, vamos discutir mais à frente, mas como sendo elementos importantes na adubação de cobertura. E principalmente, pessoal, vamos pensar em fornecer nutrientes de maneira geral via solo. Tá? É claro que as adubações foliares são importantes, são muito bem feitas, mas, por exemplo, macronutrientes que são absorvidos em grande quantidade pela planta, o ideal é fazer mesmo as adubações de cobertura via solo, para que a planta possa absorver a quantidade demandada. E nós vamos ver isso mais para frente também. Continuando nossa conversa. A adubação via foliar é importante? Com certeza. É uma técnica que consiste em absorver, aplicar os nutrientes via folha, fornecendo macro, micro, aminoácidos, tudo bem, mas principalmente se você for pensar em foliar, você pensa em micronutrientes e aminoácidos, tá certo? E é claro, existem algumas plantas que nós temos que fazer a aplicação periódica, constante do cálcio, de alguns micronutrientes e até alguns macronutrientes, né? Por exemplo, o cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. O cálcio como sendo um macronutriente, onde em algumas culturas é extremamente importante fazer ele via foliar. Exemplo, na cultura do tomate. Na cultura do tomate, é extremamente importante de fazer a aplicação foliar de cálcio, sim, né? Mas cada cultura tem a sua particularidade e a gente então espera que vocês, ao desenvolverem as culturas, se aprimorem nas necessidades de cada cultura que vocês estiverem trabalhando. Fontes de nutriente. Nós temos fontes químicas e fontes orgânicas. Fontes químicas, elas fornecem o nutriente que você estiver desejando de forma direta para a planta. Então, quando a gente fala de uma fonte química, a gente está falando que a planta consegue absorver esse nutriente mais prontamente. Agora, fonte química, você tem que tomar cuidado de fazer um bom balanço nutricional, porque de maneira geral, um elemento ele não vai fornecer todos os nutrientes. Então, você tem que fazer uma boa mistura, fazer aquela receita bem feita, para que a planta receba todos os nutrientes no momento certo, na quantidade certa, e da forma certa. Para micronutrientes, também temos a fonte, o nutriente desejado, fonte de nutriente, quantidades a serem aplicadas, quando você vai fazer em água, quando você vai fazer foliar. Então, todos eles têm as suas demandas que devem ser atendidas, tanto macro como micronutrientes, na forma química. Tem outras formas de aplicar? Sim. Temos, por exemplo, conceitos de adubação verde, que devem ser muito utilizados, por exemplo, no caso de plantio direto, preparo de área para plantio direto, é importante você fazer um preparo com adubação verde. Temos fertirrigação, também como uma forma de você distribuir o elemento. O que seria fertirrigação? Você usar a irrigação que já está disponível na planta, na área, para poder diluir o adubo, nesse caso, adubo químico. De maneira geral, você vai trabalhar a maioria das vezes com adubo químico para aplicar numa área. É o que a gente muitas vezes comenta com alunos, né, com produtores. Você vê produtores que têm uma fertigação de gotejo muito bem
montada, atendendo a demanda hídrica da planta, e esse produtor faz pouco uso dessa fertirrigação, dessa irrigação para fornecer fertilizante. Gente, quem tem uma fertirrigação, nossa, assim, ganha tanto tempo, ganha tanta eficiência na aplicação, no parcelamento dos adubos, que aquilo se transforma numa fantástica ferramenta de produção. Então, a gente tem que valorizar uma fertirrigação e muito. Como a gente está falando dos princípios, a gente tem a hidroponia, onde a hidroponia é o conceito da fertirrigação sendo aplicada na sua essência, né? Onde a planta é cultivada sem solo. Todos os nutrientes estão diluídos na água, na quantidade adequada para a planta poder produzir. É tão eficiente a hidroponia que a gente vê, por exemplo, na cultura do alface, em 45 dias a planta pronta para consumo, enquanto que no solo demora até 60 dias a planta ficar pronta para consumo. Imagina a eficiência, quantos ciclos a mais você consegue fazer no preparo, na eficiência da rotatividade do canteiro. Tem muita coisa para ser conversada sobre hidroponia, onde o produtor tem que levar em consideração, sim. Temos a adubação orgânica como uma opção também, né? E a adubação orgânica, ou adubo, ou fertilizante orgânico, ele é um produto de origem vegetal, animal ou agroindustrial que, aplicado ao solo, proporciona a melhoria da sua fertilidade e contribui para o aumento da produtividade e qualidade das culturas. O adubo orgânico, pessoal, ele tem suas vantagens, tem seus empecilhos. Principal vantagem, normalmente o adubo orgânico você consegue nele presente todos os nutrientes, de macro a micronutrientes. Como desvantagem, ele tem uma liberação um pouco mais lenta que o adubo químico, então ele tem que ser trabalhado. Você não pode fornecer ele fresco para a planta, com risco de matar a planta, né, por aquecimento e etc. Então, o adubo orgânico ele tem que ser preparado, mas ele deve ser fornecido com certeza. Ele aumenta aquela porcentagem de matéria orgânica que a gente viu no solo, aqueles 5% de matéria orgânica que são importantes. Você vai fornecer esses 5% através de adubação orgânica, né? E adubo orgânico, ele tem nutriente e tem muito nutriente, deve ser utilizado. Então, uma tabelinha aqui que traz alguns exemplos para a gente, né, de adubos que disponibilizam nutriente. Imagina, esterco bovino disponibilizando até 21 kg de nitrogênio por tonelada. É um número que você tem que levar em consideração. Quando você pensa em fornecer, por exemplo, no preparo do solo, coloca 5.000 kg de esterco bovino. 5.000 kg de esterco bovino por hectare, você está colocando 100 kg de nitrogênio por hectare. É pouco? De jeito, não é muita quantidade. Além de 100 kg de nitrogênio, está colocando 75 kg de fósforo, está colocando 70 kg de potássio, né, em valores aproximados, está colocando cálcio, magnésio e os micronutrientes todos que estão diluídos nesse adubo orgânico. Então, quem for fornecer, por exemplo, adubação orgânica e fizer o adubo orgânico na propriedade, é muito interessante que faça uma análise desse composto orgânico também no laboratório, para que você tenha uma noção da quantidade de nutriente disponível nesse adubo orgânico e você possa, então, verificar quanto que você consegue disponibilizar de nutrientes para aquela cultura ao fornecer o adubo orgânico, né? E aqui algumas formas de você preparar, fazendo a compostagem, retirando o piso de granja, a palha de café, tudo isso bem preparado, numa forma que você consegue, né, com a compostagem, ou com o piso de granja, ou com a palha de café bem preparada, neutralizar os possíveis efeitos tóxicos para a planta e fornecer da melhor forma possível para a planta, né, para a cultura em questão, o nutriente que você estiver trabalhando. Bom, outras vantagens, né, outras formas de fornecer nutrientes da adubação orgânica, temos lá importância da adubação orgânica, redução do processo erosivo, maior disponibilidade de nutriente, maior retenção de água, a gente estava esquecendo desse detalhe, né, uma matéria orgânica é importante para reter água, reduzir a temperatura do solo, estimular a atividade microbiota, aumentar a taxa de infiltração, melhorar a agregação de partículas do solo, tudo isso é extremamente importante no adubo orgânico. E, bom, sabemos que o vídeo já estava ficando um pouco comprido, mas a ideia nesse momento era apresentar para vocês os princípios de uma forma bastante reduzida para a planta, para a nutrição de planta. Por isso, pessoal, a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua conversando.
E eu queria falar com vocês, se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe nos comentários assuntos que vocês têm interesse, para que a gente possa desenvolver muitos desses assuntos aqui. É um ambiente que eu gosto de trabalhar e espero encontrar com vocês em vários vídeos para frente. Um abraço a todos e até breve.